Tudo bem? Eu sou o Christian Davi, sou escritor. Hoje vim aqui para falar para vocês sobre um livro chamado Quintal de Sonhos, certo? O livro Quintal de Sonhos, um livro que eu lancei pela Editora do Brasil, que tem essa campanha Leia em Casa, né? Para que a gente possa aproveitar bem essa quarentena. Então, uma boa maneira é ler em casa. Então, a campanha Leia em Casa da Editora do Brasil aqui me motivou a ler para vocês hoje um trechinho desse meu livro Quintal de Sonhos. É um livro que foi ilustrado, então, além, né, publicado pela Editora do Brasil e ilustrado pela Natália Gregorini, com ilustrações aqui maravilhosas. Deixa eu mostrar uma para vocês, só para vocês, né, conhecerem o trabalho da Natália. Certo? Essa é uma das ilustrações, são todas ilustrações desse nível de excelência, muito legais mesmo. E esse livro, então, para vocês saberem do que se trata, é um livro que se passa nos anos 70, é a infância de um menino nos anos 70. Eu trago muitas coisas da minha infância, algumas lembranças que eu tive, algumas coisas que eu observava nos meus amigos, coisas que, né, aconteceram com pessoas que eu conheci, algumas comigo, e lembranças familiares. Tudo eu trouxe então lá da década de 70 e fiz esse livro, fiz essa história. E ela tem um fundo de verdade, algumas coisas realmente aconteceram, mas uma principal, que tem a ver muito com o enredo e com o tema da história, é, né, o fato da gente, no meu caso, essa ligação que a gente tenta e gosta de ter com os nossos antepassados. Eu falo aqui de um avô, que o menino da história não conheceu, eu também tive um avô que eu não conheci. Então eu aproveitei algumas coisas que eu lembro da época e esse desejo que a gente tem de conhecer, né, o nosso passado e os nossos antepassados. E eu então coloquei nesse livro, certo? Eu vou ler um trecho para vocês, vou ler justamente a primeira parte ali, o prólogo do livro, para que vocês possam então ter uma ideia de como é que é o livro. Diz o seguinte: não conheci o meu avô, não tive abraço com ele, nem brincadeiras inventadas e exclusivas de neto. Só o conheço de ouvir falar, de dizerem que me pareço com ele, que caminho do mesmo jeito, que gosto das mesmas coisas. Imagino ele criança do meu lado, brincando de tudo que eu gosto do jeito que eu gosto. Subindo em muros, subindo em árvore de seringueira, brincando de equilibrista, driblando o medo gostoso de cair lá de cima. Colecionando tudo o que dá para catar nos terrenos baldios, tampas de garrafas, carteiras de cigarro, pedras, ímãs, ossos secos e ainda figurinhas compradas na banca do tio da esquina. E figurinhas que vêm nos chicletes que eu masco até cansar. Escrevendo com caco de tijolo no muro do fim da rua, jogando bola no campinho imenso e cheio de mato quase inexplorado. Às vezes, só ficar sentado sem dizer nada, sentindo a terra entre os dedos e as nuvens passando rápidas no céu sempre e muito azul. Ou então me contando como era viver no país dele, lá do outro lado do oceano. Não é difícil imaginar meu avô, não mesmo. Gostava de mistérios, dizem, meu avô misterioso. Tinha um quartinho nos fundos da casa. A mãe, Irene, diz que ninguém foi lá depois que o vô morreu. Só tralha velha e as coisas estranhas do Mirabô. Até o nome misterioso se diz de um jeito diferente, Mirabô. Moram no quarto. Exploro em segredo ainda não o quarto, mas a vontade de encontrar a chave daquele cadeado e entrar no mundo do avô com o nome gozado. Já vi, dentro de uma caixa que a mãe trouxe, um isqueiro muito velho com o nome dele gravado e um canivete pequenininho de uma cor estranha e velha. Foi só o que saiu do quartinho. O cadeado continua fechado, quase pedindo socorro e liberdade. Então essa é a primeira página do livro, o livro Quintal de Sonhos, certo? Esse livro que eu publiquei então pela Editora do Brasil. Eu tenho um outro livro com a Editora do Brasil chamado Caos na Escola, esse para um público, né, mais infantil, mais para a infância, e o outro livro, Caos na Escola, já para um público mais juvenil. Mas os dois, além de muitos outros livros da Editora do Brasil, eles estão com frete grátis lá no site da editora, certo? Então, se vocês chegarem lá, derem uma olhadinha, né, podem ficar à vontade, deem uma olhada que eu acho que vocês vão gostar. E eu então recomendo, apesar de ser suspeito de recomendar, recomendo esse livro, Quintal de Sonhos, certo? Acho que vocês vão gostar. Até mais, gente.